E lá no Souza Lima, me lembro do Felipe Andreoli, quando ele chegou, Sim. mais ou menos na época que ele apareceu lá. E aí ele já começou a tocar com o pessoal e tal. Sim. Ele esteve aqui. Eu uma vez quase o atropelei. Ah, é? Lá perto na região do Souza Lima. Antes de ele entrar no hangar. Quer dizer, quase que eu destruo o próprio futuro da banda. Pô, muito interessante isso. Você já fez uma música sobre isso? Não, né? Mas assim, sobre a sincronicidade. Ah, tá. De certa Legal, forma, legal. né? Porque eu acho que ela existe. Claro. Né? Ela Sim. existe. A gente percebe nas mínimas coisas as ligações. Às vezes eu acho que tô pirando e eu quero ver demais as coisas, mas tem uma ligação muito louca entre tudo. Manja. Pois é. Mistério isso, né, cara? Eu não sei sobre o negócio do acaso. Beleza. Deve ter uma porcentagem, mas a maioria das coisas tem uma ligação muito louca. Como começou a sua vida com a música, cara? Como que você construiu? Porque assim, você é realmente um cara diferenciado no seu estilo, as suas composições. A sua produtividade, ela é impressionante. Eu acho que tem épocas que você grava tipo 2 CDs por ano. Não é verdade? Antes da pandemia aconteceu um negócio louco, porque eu gravei 4 álbuns. Eu lancei 4 álbuns em 2018 e 4 em 2019. Com grupos reais que tocaram ao vivo e a gente gravou depois de tocar ao vivo. Então, alguma coisa no meu sistema tava falando, grave Olha. o máximo que você puder, porque vai dar merda. Olha só. Você anteviu. Eu não entendi anteviu. por que eu tava fazendo aquilo, mas teve no espaço de 2 meses, talvez, num desses anos, aí eu gravei 4 discos, assim. Alguns lá no estúdio da Music Maker, que a gente se encontrou lá algumas vezes. E às vezes no estúdio do Jonatas, no estúdio do Bruno Tesli, mas foi muito louco esse negócio. Aliás, essa capacidade de gravar ao vivo, né? E essa confiança, né? Como você lida justamente com... Outro dia você falou assim, agora mesmo, tá passando o som, você falou, só tenho uma certeza de que eu vou errar. Todo o resto é acerto. Né? Então você tem essa confiança de contar com o acaso, contar com o momento. E isso, assim, é genial, né? Ô, Rafael, mas é que isso é específico, assim, de uma estética, certo? Então, por exemplo, o que falam sobre jazz, eu não uso esse termo, eu uso música improvisada, manja? Porque às vezes o pessoal tem uma imagem da coisa que não é exatamente o espírito do negócio. Então, o que eu faço é pegar um tema que tem a estrutura dele, a gente improvisa em cima da forma dele, seja lá se for 2 partes, seja lá o que for, às vezes é uma parte só, às vezes é uma frase só, e depois não tem harmonia pré-definida. Enfim, varia pra cacete. Mas dentro dessa estética, o erro nesse tipo de música, ele é uma outra coisa do que seria, por exemplo, eu dar uma canja num som mais fechado. Entendeu? Ah, entendi. O Black Sabbath é mais marcado e não tem como ficar, tipo, cada um indo para um lado. Eu acho que o Black Sabbath é das mais jazzísticas nesse sentido, porque tem muita abertura para os solos. Inclusive, eu tinha parado de tocar rock e me envolvi com a improvisação, estudei um tempo e era uma imersão tão brutal, tanta coisa para adiantar e, enfim, absorver, que eu fiquei sem tocar rock um tempo. Depois eu voltei sem tocar isso de 95 a 2005. Aí eu comecei a tocar aquela banda de sabá que eu tinha, que chamava Born Again. Sim. Que teve várias formações, igual, foi uma cover bem fiel, porque teve 500 formações a Born Again, que nem o Black Sabbath. E tinha bastante abertura para improvisar. Mas, por exemplo, se a gente tá fazendo um take, por exemplo, tá gravando na mesma, só para situar o pessoal, né? Se eu tô gravando eu, baixo e batera na mesma sala, tá tudo vazando no outro. Não tem como eu refazer um troço que eu errei no meu canal. Por quê? A guitarra já tá vazando no microfone do baixo e nos microfones da batera. Sim, entendi. Então, quando a gente acaba um take e teve alguma vida nele, a gente se olha e fala, e aí? Não, vamos indo. Ou então a gente para ouvir, não sei. Tá. Mas tem discos, por exemplo, que é primeiro take. Porque a gente tava tocando ao vivo. Só que o que acontece na hora, obviamente, nunca é igual ao que aconteceu ao vivo. São situações completamente... Eu não sei como é que eu vou começar um solo, como eu vou acabar um solo. Eu não sei quantos coros eu vou fazer. Então, outro dia eu vi, por exemplo, o Ron Carter, que é uma puta... Uma instituição dentro da música improvisada.
ele fala, não, quando eu vou gravar um disco, eu tenho tudo esquematizado. Eu não quero isso. Ah, tá. Porque não tem maestro, não tem líder. Eu posso até assinar o disco depois e eu fazer o SRC, eu faço a capa, eu faço a produção, eu mixo lá com o Tsunami ou com quem for. Mas, mano, não tem líder. É uma alternância de liderança. Então, aí a gente acaba o take, vê. Gostou? Gostou. Foi. Aí, se por acaso ficou uma dúvida, a gente grava de novo. Mas, geralmente, é segundo, terceiro take no máximo. Terceiro take já tá esgotado já. Imagina uma música com 10 minutos, você gravar de novo, manja. É um saco. Então, Sim. muitas vezes é primeiro e segundo take. Então, tem erros, mas num solo de 2, 3, 4, 5 minutos, às vezes, é uma história que você tá contando. Então, se você deu uma tropeçada ali, você levanta e vamos viver, saca? Que nem na vida. Então é um microcosmo ali da vida. Então tem erros. Se a gente ouvir junto certos trechos, ó, Rafael, eu não gosto dessa merda que eu fiz, manja. Ah, entendi. Tem, mas enfim, a vida que tem isso de tocar junto na hora é muito foda. E inspira você a fazer outras coisas, saca? Sim. E como você disse, é uma estética e é uma cultura. É uma cultura, é algo que foi muito feito no passado. Sim. E que você é um dos caras que mantém, que faz preservar isso, né? Eu estava assistindo o Get Back dos Beatles, que é demais esse daí. Você chegou a assistir? Eu não vi ainda, eu quero ver. Cara, é muito, muito legal. E muitas coisas eles gravavam ao vivo. Eles estavam lá ensaiando para achar o take. Claro, a música é marcada, ela é toda ensaiada, sim, isso, aquilo, agora... Mas chega naquele take que é mágico, né, mano? Exato, não tem jeito. E outra, não é como é hoje, cada um vai... Você nem vê o cara no estúdio, sim, às vezes. Você não vê o teu colega no estúdio. Sim. Especialmente quando a gente grava fora, você tá pagando diária de hotel. Muitas vezes assim, então você volta pro Brasil, o outro vai... Sim. Né? No caso do Fireworks, por exemplo, um disco do Angra, foi primeiro, a gente fez a pré-produção no Brasil, tal, o produtor veio, organizou. Aí foi o Luiz e o Ricardo para a Inglaterra. Gravaram. No dia que estava programado eles terminarem, chegou eu e o Kiko. E no dia que estava programado para nós terminarmos, chegou o André e eu voltei com o Kiko pro Brasil. Então a gente nem se viu no estúdio, para economizar, porque você está pagando para cada quarto, né? Sim, mas no rock, eu acho que eu respeito isso pra caramba. Quando eu produzi o disco dois singles da Marla's Mind, que as amigas nossas, né? Sim, Marla's. Carol, Michele, agora tá o Marcelo de batera. Foi separado. Então, e eu entendo esse lance da produção, da estética diferente. Tanto é que, por exemplo, quando eu gravei no One Arm Away, né? Sim, do Antônio? Eu participei de uma faixa... É o último single que eles lançaram aí, um pouco antes da pandemia. Oblivion of Divinity, alguma coisa assim. Mano, é lógico. Eu gravei uns takes, os caras já estavam felizes lá, e tava divertido, os caras são super generosos. Mas eu tava ligado que não era o take ainda. Então eu preciso chegar no espírito que eu quero ouvir nessa estética, certo? Entendi. Aí na hora que eu cheguei no take, eu falei, legal, só que deixa eu arrumar esse último bend, porque, certo, eu não vou ser ingênuo de querer trazer a estética de um lance no outro. Ainda sou eu tocando. Eu tocando com distorção é a mesma merda, só que com distorção e um pouco mais de bend, certo? Mas são as mesmas coisas. Mas é outra estética, mano. Então eu preciso ouvir nesse contexto como ficou o solo. Aí eu deixo do jeito que eu acho que tem que ficar. Mas, enfim, foi um solo que ele foi improvisado 98%, e aí eu arrumei uma porra de um bend no final. Já no caso de eu gravar os discos como eu gravo, não tem conserto, mano. Ou você grava outro take, ou fica aquilo lá o que foi. Então isso é um negócio que dá uma concentração, causa um esforço de concentração maior na hora. E quando eu comecei a gravar meus discos em 2002, 2004, assim, que eu gravei o meu primeiro disco solo, eu comecei a gostar mais dos meus solos nos discos do que ao vivo. Porque eu saquei que tinha essa concentração a mais. Tocando ao vivo no estúdio, porque você tá gravando um disco. Vai ouvir o resto da vida. Eu falei, porra, eu preciso tocar assim ao vivo agora, né?
Não deixar de ser relaxado. Então, uma coisa vai ajudando a outra e acaba virando um ciclo harmônico. E nisso também entra as aulas. As aulas me ajudam pra caramba, que você tá falando de música, tocando junto com as pessoas e vendo a pessoa tocar, ela te dando elementos. Você aprende, lógico, com cada pessoa que tem aula. Então, tenho observado que é um ciclo harmônico. Estar aqui é um ciclo harmônico, né? Sim, com Enfim. certeza.